Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé, sejam todos muito bem-vindos a essa live no grupo Conselho, Aconselhamento para Casais Vida 2. Nós não podemos fazer, durante a segunda-feira, essa semana, porque, como eu já disse, nós estamos fazendo algumas adaptações para poder melhorar cada vez mais, a nossa transmissão, para vocês e trazer sempre conteúdo de qualidade para poder ajudar ao próximo, ao casal, à família e a todas as pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Que os senhores e as senhoras me dão licença para entrar na casa de vocês para fazer aquele culto, para os casais, para a família também, do programa Tá na Hora de a Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, o tema de hoje é Toda mulher é uma rainha Esther, já que estamos no mês, no mês das mulheres, Sejam todos muito bem-vindos, que todos possam pegar a sua Bíblia de papel, sua Bíblia de celular, tablet, computador, um caderno, escrever os capítulos e os versículos, aquilo que vão ser dito para você verificar a veracidade da palavra de Deus. Na semana que vem, nós vamos estar na segunda-feira, aqui mesmo, no grupo Aconselhamentos para Casais Vida 2. Na quarta-feira, nós vamos estar também a partir das 16 horas, na página da Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, com o culto, para todas as pessoas, Na quarta-feira, nós vamos ter o culto de libertação também em casa, na página da Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo. E na quinta-feira, voltando, também, na página da Igreja, também nós vamos colocar lá, na quinta-feira, às 16 horas, lá, como nós falávamos, como nós fazíamos antes, para todas as pessoas que têm o vício, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração para que possamos abrir a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus Pai e Salvador, nós pedimos ao Senhor que o Senhor permite abrir a sua palavra, meu Pai, para poder estudarmos juntos, meu Pai, aprendermos juntos através da sua palavra, que o Espírito Santo abre, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, meu Pai, entender todos os desígnios que o Senhor quer para cada um de nós e nossa vida. E que o Senhor abençoe esse casal, entendeu? Esse homem, essa mulher, essa família, Porque toda família é formada pelo Senhor e o Senhor é que tem que reinar sobre cada família neste mundo. Pai amado, Pai querido, é essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu disse, essa semana foi um pouco tumultuado, um pouco difícil para a gente poder estar transmitindo, porque nós estamos aqui adaptando algumas coisas que se perderam aí ao longo do tempo e com a gente voltamos a administrar esse ministério, nós estamos adaptando, adequando algumas coisas, trazendo algumas coisas que não foram feitas anteriormente. Mas vamos entrar aqui, na nossa leitura, pegando aqui a nossa Bíblia, e abrindo lá no livro de Esther, Vamos abrir aqui no livro de Esther, depois de Neemias, aqui no capítulo 4, Todos nós conhecemos, a história da rainha Esther e como ela começou. Começou ali, por causa da desobediência da rainha Vestir, com o seu rei, Azuero, que pode ser, dependendo da sua tradução aí na sua Bíblia, Chester, Então, com a desobediência da rainha, ali houve um decreto,
destituindo ela como rainha, né? E outro decreto feito que todo homem naquela época, né, era o senhor dos seus lares e a mulher tinha que obedecer, né, ser obediente ao homem naquela época. Um mundo machista, né, como nós também vivemos globalmente ainda, um mundo ainda muito machista neste mundo que nós estamos aqui. Mas na palavra de Deus a gente pode aprender um pouco, alargar um pouco de ser machista, né, autoritários, tanto o homem quanto a mulher, né? E no capítulo 4, aqui, que é importante para nós vermos, porque Deus coloca a mulher sempre no lugar certo, na hora certa, para os momentos certos e incertos na vida de um casal ou na vida de uma família. Porque a mulher tem uma perspectiva de vida maior, ela olha ao seu redor com mais clareza, né? E o homem, às vezes, é mais prático, mais objetivo, e às vezes a gente até coloca, né, as coisas a perder. Mas, né, lendo aqui no capítulo, vamos até ver aqui no capítulo 3, né, que no capítulo 3 diz assim, a partir do verso, diz assim: Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Mas, na realidade aqui, se a gente for ver, Amã ele criou um ódio a Mardoqueu, mas esse ódio a Mardoqueu foi um princípio para atingir realmente o povo que vivia ali, né, que era o povo judeu. Ou seja, né, o Lúcifer aproveitou ali daquele momento de raiva de Amã contra Mardoqueu, porque não se curvou perante ele quando ele passava ali, né? E ali, como essa briga, né, de Lúcifer com Jesus Cristo, com o Senhor, o Criador, já vem de longo tempo, né? Deus lá no céu, porque foi o pecado se originou no céu, não foi na terra, né? Porque ele sempre quis tomar o lugar de Deus. Então ele aproveitou ali aquela chance, né, da fúria de Amã contra Mardoqueu, para que se enfurecesse também, ali naquele momento, contra todos os judeus que viviam ali naquela época. E isso realmente, ao longo da história, a gente viu que realmente aconteceu. Dele ter um decreto, um edito, naquela época, que era um documento oficial dos persas, né, que era para, né, destituir, né, eliminar, exterminar todos os judeus. Por que que isso acontecia? Porque os judeus foi o povo escolhido por Deus para poder ser o povo a levar toda a palavra a outras nações. E Lúcifer sempre teve, né, como ele não conseguiu o lugar de Deus, como ele não conseguiria, já sabia que não conseguiria vencer Jesus, né? Ele tinha as suas estratégias ali para poder, né, acabar com o povo de Deus para que não avançasse o reino do Senhor. Foi uma estratégia, todas elas que ele tentou e até hoje tenta, são frustradas, porque ele sabe que ele já perdeu lá na cruz, né, do Calvário para Jesus. E a gente pode ver que a palavra, o reino de Deus, se expandiu no mundo inteiro e ainda continua se expandindo e vai se expandir muito mais até o último de nós aceitar ou não a Cristo Jesus. Mas, continuando aqui a história de Esther, né? Então, aqui no versículo 3 foi criado então esse ódio. No capítulo 3 de Esther foi criado esse ódio. E foi feito ali todos os tipos, né, de situações para que fosse destruído o povo de Deus, né? E no capítulo 4, né, a condenação e a tristeza, né, dos judeus, né? Onde nós podemos ver aqui no versículo 16,
né, diz assim, a rainha Esther, sabendo da situação, sabendo já daquele problema que foi levado ao conhecimento da rainha Esther, ela se fez o quê? Ela ali, né, foi ao Senhor, orou ao Senhor, né, pedindo orientações, e a orientação veio para ela, para que ela jejuasse os seus servos e avisasse o povo, né, ali naquele momento, que fizesse uma vigília, um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, que apoiasse ela em oração, para que eles pudessem vencer aquela trama, aquela injustiça que estavam se fazendo ali, né, com o povo judeu, né? Então aqui, no versículo 16, né, ao 17 do capítulo 4, diz: vai e ajunte todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comeis e nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, né? E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo e perecer, então Mordecai, ou Mordecai ou Mordequeu, dependendo da tradução da Bíblia, foi e fez conforme tudo quanto Esther ele tinha e ordenou. Bem, nós sabemos que ali o rei persa, os reis dos persas, as leis dos persas eram umas leis irrevogáveis. E a rainha, né, só podia, né, ir até o rei se ele autorizasse, ela ir, e levantasse o cetro para que ela pudesse falar ali no salão, né, entre os homens e entre os convidados. E a rainha Esther, sabendo disso, né, é por isso que ela entrou em oração, pediu o apoio de jejum e oração para os judeus, para as moças que serviam ela, para que ela fosse apoiada, fortalecida, para que ela entrasse naquele salão para falar com o rei, sabendo que poderia ou não morrer se ele não levantasse aquele cetro, né? E aqui no capítulo 5, Esther, né, a rainha Esther, ela entrou na presença do rei. E o rei, naquele momento, levantou o cetro para a rainha Esther. E no versículo 9 do capítulo 5 de Esther diz: e então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã, a Mardoqueu, a porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de fúria e contra Mardoqueu. Foi o que eu disse lá no começo, que ele se entrou de fúria. E Lúcifer só se aproveitou dessa situação. Como ele se aproveita de toda a situação ruim que acontece conosco. Ele se aproveita para influenciarmos, para continuarmos, às vezes, a praticar, né, o mal, a praticar a desobediência a Deus, a praticar, né, o pecado. E a gente entrando aqui no versículo 12, né, do capítulo 5, diz: disse mais Amã, tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Versículo 13 do capítulo 5 de Esther. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Versículo 14. E então lhe disse, seres a sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma porca de 50 covados de altura, né? E amanhã dizeis ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entrará alegria com o rei ao banquete. E esse conselho
bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca, né? A forca a gente sabe que é, né, um modo, né, de matar uma pessoa. Era um pouco maior do que o corpo da pessoa, mais do que eu, como queria parecer, mandou fazer uma enorme forca para que fosse de exemplo para todos os judeus naquela época. E o que aconteceu? Ele mandou construir, seguindo o conselho da esposa, o conselho dos filhos, o conselho dos amigos, né? Por isso, minhas amadas e queridas Esther, né? Cuidado com os conselhos que vocês dão para os seus maridos. Pensais antes, orar antes, consulte a Bíblia, fale com Deus em oração. Para qualquer tipo de problema dentro da sua casa, procure a orientação do Espírito Santo para que você possa ajudar o seu marido em um conselho viável que não vai trazer tormentos para o seu marido, para a sua casa e para a sua família. Porque dependendo do conselho errado, no momento errado, pode-se aumentar o problema e destruir o marido, destruir a família, dissolver uma união. Cuidado com os conselhos que os amigos também, homens, lhe dão através de alguns problemas em nossas vidas. Porque pode ajudar e não ajudar. Porque existem pessoas para o bem e existem pessoas para o mal, como nós sabemos. Como todos nós temos a tendência para o mal. Mas tem algumas pessoas que têm muito mais. Cuidado também com os conselhos familiares. Mulher, você às vezes está passando por algum problema com seu marido, na sua casa. Cuidado com os conselhos familiares. Cuidado com os conselhos de amigas. Antes de você partir para uma ação, converse com Deus, converse com a palavra, para você tomar uma atitude correta perante ao seu marido. Porque a mulher, ela é sábia. E aquela que edifica a sua casa, ela é mais sábia ainda. Não seja tola e destruir a sua casa por causa de conselhos errados. Porque às vezes muitos maridos, às vezes, têm um horário fixo de chegar em casa. Às 6, o outro às 7. Mas nos dias que nós vivemos hoje, é meio complicado. Porque às vezes o marido é chamado para fazer um serão, às vezes o marido é chamado para poder ficar até mais tarde, às vezes o carro dá um problema, o ônibus que leva para casa também é difícil, tem a chuva, tem tudo que possa atrapalhar, né, a chegada do marido, o esposo, em casa. E muitas vezes os conselhos, né, porque a mulher, né, tem aquele bichinho, aquela coceirinha dos ciúmes, né, e Lúcifer se aproveita disso também, né, desses momentos de fraquezas nossas. E pode começar a colocar ideias na sua cabeça e você se aconselhar com pessoas que às vezes vão lhe dar conselhos ao contrário daquilo que Deus, às vezes, quer te dar. Como? Por quê? Porque às vezes, é claro que muitos maridos, a gente sabe que estão aí pulando a cerca, muita mulher também, né? A gente sabe que isso acontece, mas muita gente é fiel e honesta e realmente quer cuidar da esposa, da família. E às vezes, nas adversidades, pode acontecer de chegar mais tarde, de querer ganhar um dinheirinho a mais para poder ajudar, para poder dar mais conforto para a mulher, para a família, pagar uma conta, fazer uma viagem, fazer uma surpresa. Então, cuidado com os conselhos que às vezes um familiar dá, uma amiga dá, para que você não perca o seu marido, para que você não perca a sua esposa, para que você não perca a sua família. Cuidados com esses conselhos. Não conte os seus planos também para ninguém. Guarde os seus planos somente entre vocês,
para que não entre uma inveja, para que não entre uma cobiça daquilo que vocês estão planejando para o futuro. Bem, e aqui, então ele construiu essa forca, né? E no capítulo 6, né? No capítulo 6, no versículo 10, né? Mardoqueu aqui, por ter descoberto uma trama contra o rei, ele foi exaltado pelo rei, né? O rei e as crônicas determina honrar Mardoqueu. Então enfureceu mais ainda, né? Mais ainda, né? Amã, né? Enfureceu mais ainda Amã. A fúria dele ficou maior, né? E no capítulo 6, no versículo 10, né? Que diz, aqui diz, e então disse o rei a Amã, apresenta-te, toma-se a veste e o cavalo, como disseste, e fazeis assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisas nenhuma deixes cair tudo quanto disseste. Então aqui ele foi, né, ele tinha que pegar o cavalo, a mão, e desfilar com Mardoqueu ali na cidade, por causa dessa descoberta de Mardoqueu contra o atentado sobre o rei naquela época. Então, ali se enfureceu. É como Lúcifer se enfureceu quando viu o príncipe da paz que iria nascer. Ele se enfureceu mais ainda. E se ele puder destruir nós, que somos o povo de Deus nessa terra, ele vai destruir. Ele vai aproveitar dos momentos de fraqueza de cada um de nós. Temos que vigiar e orar para que sempre aparte o mal da nossa vida e da nossa casa. Né? E ainda aqui, né, no capítulo de Esther, já no capítulo 7, né, Esther denuncia a Amã. Mas antes, ela preparou, né? Por isso que eu falo, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela primeiro preparou, né, a cama, né, de Amã. Preparou com o primeiro banquete, preparou com o segundo banquete, e no segundo banquete é que ela denunciou a Amã. E no capítulo 7, diz, a partir do versículo 8. E então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Versículo 6 do capítulo 7 de Esther. E disse Esther, o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. E então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Versículo 7 do mesmo capítulo. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Versículo 8 do mesmo capítulo. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. E então disse o rei, porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa. Saindo essas palavras da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Versículo 9 do capítulo 7 de Esther. E então disse a Arbonã, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. E então disse o rei, enforcai-o nela. Versículo 10. E então, né, enforcaram, pois Amã, na forca
que ele tinha preparado para Mardoqueu. E então o furor do rei se aplacou, né? E no versículo 8, né? O rei concedeu a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. E no versículo 9, os judeus matam os seus inimigos. Então nós podemos ver aqui que a rainha Esther, ela antes de tomar qualquer tipo de atitude, ela procurou primeiro conversar com Deus através das orações, através do jejum, através do apoio, né, dos judeus e das moças que a serviam. Então, mulher, presta atenção. Não é por qualquer coisinha, por qualquer bobaginha, por qualquer disse-me-disse, que você vai despejar tudo sobre o seu marido. Não. Quando houver alguma dúvida, algum problema que está te incomodando, primeiro fale com Deus. Converse com Deus na palavra. Expõe o problema para Ele. E a resposta dele vai vir com o Espírito Santo. Aonde você vai ser orientada a conversar com o seu marido. Não despeje tudo que houve por aí do seu marido, disso ou daquilo. Não, não faça isso. Porque às vezes o invejoso, ele tem inveja da vida que você tem, da sua casa, do seu lar. Mas ele não quer viver a sua vida. Ele quer apenas destruir aquilo de bom que você tem com o seu marido. Porque o invejoso, ele não quer que ninguém seja feliz. Ele não é e não deixa ninguém ser. É aquela história que a gente está sempre na igreja. Existe sempre aquele crente coveiro, que não recebe e não deixa ninguém receber. Não vai para frente e não quer que ninguém vai. É assim que o invejoso faz na nossa vida. Certo? Ele não luta pelos seus ideais, mas não quer que ninguém também vença e seja feliz. Então, antes de você despejar tudo sobre o seu marido, faça, né, como Esther fez. Procure orientação com Deus e na palavra. Procure pessoas que vão te orientar corretamente, te ajudar corretamente, que às vezes o problema nem existe, às vezes é uma fantasia, entendeu? Às vezes é um bichinho do ciúme ali que vai corroendo, né, principalmente as mulheres, né? E a gente sabe que ciúme, né, ele é um pecado perante Deus, porque ciúme de uma pessoa para outra é uma idolatria, né? E isso, idolatria, nós sabemos que é contra a palavra de Deus. Então, antes do seu marido, antes de você despejar todos os problemas na cabeça do seu marido, quando ele chega do serviço, fulano fez isso, fulano fez aquilo, Bertano assim, disse, faça uma coisa. Deixa o seu marido entrar, tomar o banho dele, tomar aquele café, aquele lanche, relaxar, né? Jantar, né? Fazer as orações, e no leito lá do quartinho, conversa suavemente, sem briga, sem xingamento, sem gritaria, sem exaltação, que ninguém precisa saber dos problemas do casal. Converse com o seu marido. Olha, por que você chegou essa hora? O que está acontecendo? Né? Você não chega essa hora. Né? E o marido, eu tenho certeza que se for um marido fiel e honesto, ele vai falar a verdade. Olha, eu estou trabalhando até mais tarde, né, para poder pagar aquela dívida, né? Eu não queria falar, mas eu vou falar para proporcionar mais conforto, comprar aquilo, uma geladeira que você queria, uma televisão, ou fazer uma viagem, né? Tirar umas férias. A gente precisa de mais dinheiro para cuidar dos filhos, das crianças, né? Para poder quitar a nossa casa, o apartamento, ou o nosso carro, né? Seja também honesto. Também seja honesto com a sua esposa. Porque a gente não pode ficar ouvindo conversinha de terceiros, né? Porque terceiro sempre atrapalha a vida de um casal. Sempre. A mãe, né, escutou a mulher e se deu mal. Né? Morreu ele, a mulher e os filhos enforcados. A rainha Esther,
ela não foi tola, ela edificou ela e a casa dela, e a casa de outros, né? E com essa situação, nós podemos também ver que Amã, ele estava convencido demais, porque o inimigo ele fica convencido demais dos seus atos e acaba se dando mal, né? E a gente podemos ver isso aqui, ó, ver Provérbios, Provérbios, aqui em Provérbios, no capítulo 5, no versículo, quer ver? No versículo 22, diz assim: as maldades do perverso trazem o seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador, viu? Amã, ele se enforcou na própria corda que ele mandou fazer para Mardoqueu, né? Aqui em Jó, né, no capítulo 4, do versículo 18 até o 21, diz assim: Deus não pode confiar nem nos seus mensageiros. Em seus próprios anjos encontrou imperfeições. Versículo 19 de Jó, no versículo 4, diz: que dizeis então do homem feito do pó da terra? Que Deus pode destruir com a mesma facilidade com que o homem esmaga um inseto. Versículo 20 diz: a vida humana é tão curta. O homem nasce pela manhã e morre ao pôr do sol. Morre para sempre e ninguém se importa. Versículo 21. Quando se cortam as cordas da sua barraca, morre e se vão sem terem alcançado sabedoria. Mardoqueu procurou tudo isso para a vida dele. A esposa procurou tudo isso para a vida dele, porque não teve o que? Sabedoria. Foi a mulher tola que não soube edificar a sua casa, aconselhando o seu marido a fazer ao mal, né? E aqui no versículo, no capítulo de Jó 36, versículo 12, diz assim: mas se não derem importância aos conselhos de Deus, morrerão à espada, porque preferiam continuar cegos. Isso aqui é para mim, para você homem, para você mulher. Nós temos que procurar dar ouvido aos conselhos do Criador, através do seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Palavra. Porque um casal, eles têm que ter, em primeiro lugar, né, o reino de Deus. Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Para que esse casal, essa relação, esse casamento seja feito na rocha e não na areia, para que não se abale por qualquer coisa. Então, mulher, eu sei que às vezes é muito difícil, porque a mulher tem sempre aquela coceirinha do ciúme. O homem tem, mas é menos, a mulher tem muito mais do que o homem. Precisam sempre ter a consciência de que antes de causar qualquer problema para o seu marido, qualquer problema para o seu lar, porque um lar tem a mulher, o marido, os filhos, procure fazer como a rainha Esther fez. Os conselhos de Deus primeiro, o homem pela mesma forma, mas é mais para a mulher, porque a mulher, ela, dependendo do gênero, ela explode em qualquer lugar. E às vezes palavras são piores do que um tapa, machuca profundamente. E às vezes o homem,
Ele não tem culpa de nada que você ouviu dizer dele. Então, um casamento, ele é sólido quando você coloca ele na rocha. Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Lembre-se, Mateus 6,33. Porque toda mulher, como diz o título da mensagem hoje, toda mulher é uma rainha Esther. Porque você não se casou para se separar do seu marido. Você não se casou para não ser feliz. Você não se casou para poder somente um resolver os problemas. Os dois se casaram, os dois têm a responsabilidade um com o outro, tanto na bonança quanto nas dificuldades. Maridos, sejam honestos. Não mintam para suas mulheres. Fale sempre a verdade. É claro que você vai, se você vê que é coisas que não vão edificar a sua vida conjugal, o seu lar, oculta. Não precisa falar. Porque às vezes a gente temos que trazer para a nossa casa, para o nosso lar, tanto o homem quanto a mulher, coisas que edificam o nosso lar, coisas que edificam o nosso relacionamento, coisas que edificam o nosso casamento. E não coisas que vão destruir o nosso casamento. Já chega o mundo que nós vivemos, que é tão destrutivo quanto o nosso. Você vê, que nós estamos vendo aí, né, homens, né, de alto nível social, de alto nível cultural, né, com poder na mão, que matam as suas esposas. Né? Porque eles acham que são donos delas. A mesma coisa a mulher acha que é o dono do homem. Né? Donos de nós é só o Criador. Nós estamos aqui para cuidar um do outro para Deus. Por isso é que ele deu a mulher e o homem, um para cada um, para os dois, um cuidar do outro, até que eles chamem um dos dois para o descanso. Então nós temos, daquilo que Deus nos dá, para nós, a nossa vida terrena aqui, nós temos que cuidar, nós somos mordomos das coisas de Deus. Nós não somos donos de nada. Dono de nada, nós somos apenas mordomos cuidando um do outro. E se ele deu o homem, deu a mulher, deu a família, é para cuidar para ele. É para cuidar, para que ele possa abençoar o casamento nosso, para que possa abençoar o nosso lar. Maridos, eu sei que às vezes a mulher é meio difícil. Eu sei porque eu sou casado. Não é fácil. Né? Tem 38 anos de casamento. Não é fácil. A gente não passa o tempo todo na bonança. Mas quando se tem a união, quando se tem o amor, quando se tem Deus, quando se tem Jesus, Espírito, a palavra, as coisas ficam mais fáceis. Então, mulher, continua sendo a rainha do seu lar. Continua sendo essa Esther. Continua sendo, certo? Essa ajudadora que você é maravilhosa, que o Pai Celestial nos deu. Não deixe que nada, qualquer ventinho, abale a sua vida conjugal. Porque Jesus está nesse barco. E eu sei que eu estou falando para mulheres cristãs, homens cristãos, que são tementes a Deus, que respeitam, que meditam na palavra de Deus dia e noite. Então pega o exemplo de Esther. Mulher, pega o exemplo de Esther. Use o exemplo de Esther na sua vida e no seu lar, e você vai ver como é que a janela, né, do céu vai se abrir sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa. O programa está na hora de Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, vai ficando por aqui, né? Semana que vem nós estaremos na segunda-feira, aqui mesmo no grupo, né? Aconselhamento para casais, Vida 2, né? Terça-feira nós estaremos na página da igreja, né? Na quarta-feira nós também estaremos na página da igreja com o culto de libertação em casa, né? E na quinta-feira, voltando ao que era antes, né? O grupo do vício, para você que é dependente químico ou tem qualquer outro tipo de vício, sabe que na palavra de Deus você encontra a libertação desse vício. Bem, meus irmãos, uma boa tarde para todos de fora, Minas Gerais, o Brasil, e um abraço para todo
o mundo. E um abraço para todas as mulheres. Sejam felizes no mês de vocês. Sejam a Esther que vocês, eu tenho certeza que vocês são. Muito obrigado a todos e que vocês possam multiplicar essa mensagem para alcançar outros corações, outras mulheres, outras Esther neste mundo. Fiquem em paz e até a semana que vem, se Deus quiser. Amado e querido Senhor, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estudar a sua palavra, de aprender da sua palavra. Agradecemos ao Senhor pelo seu poder e pela tua glória. E eu entrego essa casa, essa mulher, esse homem, esse casal, esse jovem, essa criança, esse senhor, essa senhora, nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. E como diz um pastor amigo meu da Adventista, a boca é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem em paz e até a semana que vem. Obrigado a todos.